Olá, bom dia. Vamos lá para mais um videozinho. E hoje eu quero falar sobre um tema muito importante que acabou me afetando quando eu era pequena e agora veio afetar a minha filha, que é o bullying. Eu queria trazer algumas pontuações sobre o bullying, né? Primeiro, entender o que é bullying. Eu percebo que algumas pessoas, elas não conseguem separar bem a diferença entre um conflito pontual entre crianças e o bullying. O conflito pessoal, ele aparece em qualquer dimensão de relacionamento interpessoal, não só a escola, não só entre crianças, né? O conflito faz parte das relações pessoais. Então, claro que uma criança, volta e meia, possam, sei lá, discutir por causa de um brinquedo, por causa de, não sei, algo que ela não gostaria de emprestar, ou algo que uma criança tenha dito para ela alguma coisa que ela não gostou, que ela ficou triste. E aí, normalmente, esses conflitos, eles são sanados pontualmente. E são sanados, inclusive, de uma forma muito privada e familiarista. A mãe, às vezes, vai na escola, conversa, às vezes até as duas mães se encontram com as duas crianças e conversam com as duas crianças. E aí a gente vai resolvendo esses conflitos pontuais. Mas o que a gente tem que ficar atento é que esse conflito pessoal, ele pode virar um bullying. E aí, qual seria, né, o que acontece para que um conflito pessoal vire um bullying? O bullying, ele é caracterizado por uma questão social. Então, normalmente, não é um conflito entre somente duas crianças. Reúnem-se várias crianças que se envolvem nessa situação do bullying. Então, muitas vezes, é quando um grupo de crianças, que pode ter sido liderada por uma criança, que talvez até tenha tido um conflito pessoal com a criança que é alvo do bullying, e aí ela reúne um grupo para poder agredir, e aí pode ser psicologicamente, pode ser verbalmente, pode ser fisicamente, que as agressões, elas se perpetuam de várias formas. Bom, e aí, então, quando acontece essa situação do bullying propriamente dito, e não de um conflito pontual, que seria reunir algumas crianças contra uma única criança, o bullying não pode ser tratado mais de forma familiarista, individualizada. Ela tem que ser tratada como uma forma social. Então, por isso que é tão importante a participação da escola e dos pais responsáveis por aquela turma onde está ocorrendo o bullying. Uma coisa que eu observo bastante é que parece que somente os pais que estão diretamente envolvidos na situação do bullying, seja da criança que provocou o bullying ou a criança que foi alvo do bullying, ficam responsáveis por conduzir essa situação. E isso é um grande erro cultural nosso, que a gente tem uma dificuldade de falar sobre as nossas crianças, que não são perfeitas. As nossas crianças, elas têm defeitos, a minha, a sua, que está aqui ouvindo meu vídeo, ou alguma outra criança que você possa conhecer, né? Então, o que acontece? Quando a gente fica com pudor, com vergonha de falar abertamente sobre o bullying, a gente está contribuindo para que ele continue ocorrendo. Então, quando a gente tem uma situação de bullying na escola, a gente não deve tratar essa situação só com as crianças diretamente envolvidas. Por quê? Porque as crianças que estão indiretamente envolvidas, ou seja, aquelas que não participaram, que não foram alvo e que nem provocaram o bullying, elas também podem ajudar. Elas podem intervir, elas podem oferecer carinho para aquela criança que foi alvo do bullying e até mesmo para a criança que foi a produtora do bullying, que essa criança também precisa de ajuda. Porque se ela está fazendo bullying, algo pode estar acontecendo com essa criança, com algum conflito interno dela, que ela está promovendo, sendo, né, talvez a liderança da prática desse bullying. Então, é muito importante que a gente não tenha vergonha e nem pudor de falar sobre o bullying. Por hoje, eu vou tocar nesses assuntos.
mas eu vou voltar aqui com novos vídeos falando sobre isso. Até a próxima. Tchau, tchau.